que os maracujás que o pessoal tem por aí, tem maracujá que o pé está grande e não dá florada, não produz nada, e querem saber o porquê, o que é que acontece. Então, é uma coisa curiosa, tem livro, tem publicação. Depois nós vamos ler esse assunto de maracujá, mas eu vou dar só uma introdução. Muita gente tem problema de conseguir produzir um pé de maracujá por dois fatores, bem simples, mas não se explica. Maracujá é uma fruta que, para ele produzir a muda correta dela, ela é produzida, ela é desenvolvida a partir da semente do maracujá. Então, se for plantada a semente, ela vai produzir flor e vai dar fruta no futuro. Muito produtor, muita gente tira o galho do maracujá, galho maduro, porque o maracujá é um cipó, né? Então, tira o galho maduro, enraiza ele num saquinho com terra, vai nascer o pé do maracujá. É esse maracujá que não dá flor, o de galho. E o cara põe 1 tonelada de adubo no pé, o cara faz, paga a promessa, não sai do lugar. É que não explicaram para o cara que o maracujá muda, tem que saber se o cara que está vendendo foi feito por semente. Porque tem fruta que a multiplicação é por semente, tem fruta que não é, que é por galho. Então o que está correndo muito por aí é falta de informação. Aí a pessoa desanima, achando que o maracujá que ele não produz nunca, não dá nem florada, tem algum mistério, alguma coisa errada que ele não sabe identificar. Não é. É que a pessoa que fez a muda por galho, galho do maracujá, galho maduro. Ele cresce, vira um pé de maracujá, mas não dá flor. Se não dá flor, não vem fruta. É isso. Ah, tá. Então, os marimbondos preto também ajudam muito nesse caso. Não, aí é outra coisa. Marimbondo é outra conversa. Aí, peraí. Aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, que eu escrevi 3 dicas. Tem até o percevejo, que é um inseto, que ele come a flor. Ele come a florada, e quando ele não come a flor, ele ataca o cabo o talinho da flor, da fruta, e o maracujá fica murcho, igual uma múmia, na maturação. Isso é um percevejo. Até eu fiz um pequeno desenho aqui, não sou nenhum desenhista, mas depois nós vamos ler aqui. São 3 dicas de maracujá, que tem muita pergunta, assim o pessoal fica meio perdido, e é 3 coisas muito simples, e como é normal, todo mundo fica na dúvida e a coisa não anda, né? A pessoa não tem fruta. Vamos lá. Fala alto, o pessoal escuta. Tá. Eu tenho um pezinho de maracujá, ele já deu maracujá, mas o maior problema é a largata. Sim, é largata, é normal. Eu vi um vídeo de uma senhora, já antiga, falando que colocar casca de ovo nas plantas onde vem a largata, aonde tiver o ovo maior que o da borboleta, ela não bota o ovo. Eu queria saber se tem alguma Tem um nome no meu cérebro. Fala outra vez, fala devagar. As cascas de ovo. Casca de ovo. Furado, você tira o ovo furado. Você aproveita a casca. Ah, tira o miolo. Você está dizendo, não a casca toda quebrada, uma casca oca. Isso, uma casca oca. Deixa a casca como ela sabe qual flor ela vai botar? Então, Como essa mulher sabe? eu tenho essa dúvida. É uma Não sei te responder, não sei. Segundo. Não sei te responder isso. Esse tipo de coisa é complicado no Brasil. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu vou fazer para ver se dá certo. Não vamos nesse lado, não é por aí. Já imaginou se um cara tem 50 pés de maracujá, precisa montar uma granja com 10 mil galinhas para tirar o ovo e pendurar o ovo nas plantas. Não funciona. Pode ser alguma coisa que não sei te explicar. Como eu tenho um pezinho. Bobagem eu não falo, não importa se é um pé ou não. Não, ó. Se você tem um pé de uva ou 1000, o tratamento é o mesmo. Se você tem um pé de jabuticaba 30, o manejo é o mesmo. Então eu vou falar diferente, eu não vou falar para você usar nem casca de ovo, nem acender vela preta. Eu vou falar o que mais ou menos a gente sabe, o que é uma base normal. Aqui tem 3 dicas para vocês entenderem o que ataca o maracujá. Agora, se depois que você quer colocar casca de ovo, fazer o que você quiser, você que sabe. Mas eu não tenho como responder isso, eu não posso falar bobagem. Não vou. Não tem cabimento. Essas coisas no Brasil tem que tomar cuidado.
disseram, me falaram, eu acho que é. Não funciona. Vai no básico, vai na informação correta. O Brasil é muito chute, é muito achômetro, tudo errado. Não é assim. Calma com as informações. E a cauda de antigo, que fala que é eficaz? Então, é uma delas. Aí é outra conversa. Primeiro nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Depois, como prevenir. Tem vários jeitos de prevenir. Tem vários jeitos, entendeu? O problema é muita dúvida e muita falação. Usa isso, usa aquilo. Não, muda aquilo. Não é. Falam 500 assuntos para resolver um inseto. Não é assim. Fica todo mundo na muita dúvida. É muito fala-fala e você não sabe qual atitude tomar. E esse é o grande problema. A pessoa fica com medo, fala, não, eu vou colocar casca de ovo, acendo vela preta ou planto bananeira. O cara não sabe o que fazer, ele nem mexe na planta. O cara fica com medo. Isso é ruim. A pessoa ter medo de mexer numa planta por falta de informação. Isso acontece muito no Brasil. O medo de mexer na planta. Fala. Não sou eu, sou sim. Está levando a mão por quê? Não, é porque eu estou me acusando. Eu tenho medo. Você estava tendo streamlink, não? Eu acho que você está passando mal. Eu vou falar com você para me ajudar lá. Tá. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem uma série de miudezas que eu vou contar hoje. Maracujá e seus problemas. Se for multiplicação por estacas na florada, não ocorre a polinização. Caem as flores e não ocorre a frutificação. A segunda. A lagarta é uma bela borboleta, mas devora toda a frutificação. A terceira. A maior das pragas é o percevejo. Destrói por total o botão floral e se sobreviver alguns frutos, estes ficarão murchos umificando. Então, o maracujá é 3 problemas básicos que um fala de um jeito, outro fala que é outro problema. Então, aqui está bem sintetizado. Ou seja, às vezes você compra uma muda de fruta, que é do maracujá, como está escrito aqui. Talvez quem multiplicou a muda, quem fez, pegou os galhos do maracujá, que é um cipó, né, quando ele está maduro, põe na terra, que nem saquinho assim, e vira uma muda de maracujá, tá? Ótimo, mas o que diz que todo maracujá que é multiplicado por galho, ele não tem na sua natureza a formação de florada. Se não dá flor, não dá fruta. Aí acabam falando para a pessoa, você colocou tal produto no chão para dar flor? Ela fala, coloquei. Colocou mais não sei o que? Coloquei. Aí o cara fica frustrado, porque ele colocou tudo que tinha no planeta como adubo no chão e não vem florada. É que me explicaram que provavelmente aquela muda de maracujá foi feita por estaca, por seu galho. E por galho o maracujá não frutifica, ele não dá florada. Maracujá, o mais correto é pela própria semente. Aí ele vira uma árvore, uma trepadeira produtiva. Foi. Ô Sérgio, um problema que eu encontro lá com maracujá em casa, que ele aparece aqueles besouros grandes, né? Aqueles negrões. Não é problema. Não, isso não é problema. Não é problema? Essa é a solução. Então, se não for ele ele, se não entra no tiver. maracujá e come tudo. Então. Esse é um dos insetos, quer dizer, estão falando de besouro e o pior deles é o percevejo. Isso ocorre. Então, se a pessoa que é Maracujá doce. Então, se a pessoa, por exemplo, tem gente que na florada, para evitar esse tipo de problema, o correto é fazer uma proteção naquela parte, para o inseto não chegar. Porque é um problema, esses insetos é problemático, entendeu? Mas não são esses besouros que fazem a polinização? Não, esse tanto é. Tem uns que Não sim, faz a polinização. A abelha não poliniza o maracujá. então, porque tem inseto que poliniza, o outro entra e come a parte interna da flor. Depende do inseto que chegou no teu quintal, naquela semana da florada. É um problema. E a mamangava só vem dia de sol. É. Se for dia que não tem sol, Ele se esconde. você tem que polinizar na mão. O ninho funciona. Você vê que ela sai amarelinha lá da É complicado falar que funciona, a não ser que a pessoa que mexe no maracujá é um cara com muita prática. Porque não é só dar uma pulverização e acabou, não vai vir mais inseto, não vai vir mais percevejo. Eles vêm semanalmente. Tem época daquela florada, época que mais esses insetos vêm, entendeu? Então a pessoa tem que ter muita cautela e tem que ter muita prática para conseguir tocar o maracujá, porque perde mesmo. A cauda bordaleza não ajuda? Não, o cauda bordaleza ele ajuda nele, não nesse caso de inseto, mas para tratamento das folhas, um fungicida. Até o maracujá fica até melhor, inclusive, porque o cal, como ele tem cálcio,
E o cobre, o sal do cobre, ele ajuda a fecundação, o cobre. Por isso que é bom, antes de abrir florada de qualquer árvore frutífera, antes de abrir a florada de qualquer árvore, a gente sempre dá uma pulverização de calda bordaleza. Antes de abrir, porque o cristal do cobre fica fora do cachinho da fruta, quando abre a florada, esse cobre ajuda a polinização. O cobre é um processo químico que ocorre. Ele ajuda a polinização, a fertilidade da florada, o cobre. Então, se você pulveriza teu pomar o ano todo, uma vez por mês, sempre com a calda bordaleza, além de ser um grande defensivo fungicida, fungo. O que é fungo? Mofo. No ar tem muitos mofos que dão nas frutas. O planeta tem um monte de mofo, que é normal. Ele é antimofo de fruta, de plantas. Então ele é um fungicida. Só que não se esqueça que o cálcio está dentro do cal. Cálcio dá doçura na fruta, dá cor na fruta e perfume. Por isso que toda calda bordaleza preparada com cal, o pomar, a tua fruta na colheita é uma fruta saborosa e perfumada. É o trabalho do cal e o cobre. É diferente de comprar industrializado. O industrializado é bom, mas só para matar mofo. Esses controlam os mofos das árvores frutíferas, mas só que além de ser um baita fungicida natural, ele acaba sendo um adubo natural, um adubo foliar. Tem gente que não conta isso, mas a calda bordaleza, ele acaba sendo um adubo foliar, porque o cal tem cálcio e o cobre é um dos micronutrientes. Então a calda bordaleza, além de ele ser um grande defensivo de mofo no pomar, tem alguns tipos de insetos que não vêm quando você usa a calda bordaleza, porque ele não suporta o cheiro do cal. Tem uma série de insetos que não vêm no teu pomar por causa do cheiro do cal, que a gente não sente, mas o inseto sente, então ele acaba sendo repelente também. Eu vejo por mim, eu sei o que eu estou falando. O pomar é limpo, você não vê insetos, moscas, você não vê nada no pomar, quando o ano todo ele é tratado com calda bordaleza. Então, se o teu pomar todo é tratado com calda bordaleza, e o teu maracujazeiro também, permanentemente, pode ter certeza, o teu maracujazeiro vai dar mais fruta do que do teu vizinho, que é uma planta abandonada. Lá ele vai ter problema de percevejo, vai ter problema de fecundação, não vai colher nada, vai ter problema, e você vai ter menos problema, por causa disso. A calda bordaleza é um grande aliado do produtor de fruta, só que de anos para cá esqueceu-se de falar mais dele. Está voltando, no mundo o planeta voltou, inclusive para o maracujá. Fala, fora o pessegueiro, qual que é outra frutífera que não deve ser utilizada a calda bordaleza? O pessegueiro é uma fruta que ele não se dá muito bem com a calda bordaleza. Então, como por coincidência a sarna que dá na fruta do pêssego, dá uma sarna, ela fica mumificada, o que ataca bem essa doença do pessegueiro e dos primos dela, ameixa, nectarina, quem cuidar o pomar do pessegueiro só com enxofre de pulverização, que um deles é o cúmulus, o teu pomar de pessegueiro não dá doença, que é o meu caso. Eu uso cúmulus no nosso pessegueiro lá há mais de 30 anos, só. Mas Todo nada. mês, normal? Igual a calda bordaleza, todo mês? 15 dias. O correto do pomar, você que é um produtor novo, tem alguns pés de fruta na tua casa, quem fizer uma pulverização dentro do mês, com calda bordaleza, e dentro desse mesmo mês, uma pulverização com enxofre, que é o cúmulus, ou seja, cada 15 dias uma vez, o teu pomar médio, pequeno ou grande, você quase não vai ter problema de doença nenhum no teu pomar. Porque a calda bordaleza defende contra 5, 6 tipos de doenças da fruta. E o cúmulus, um tipo de mofo que tem no ar, que a calda bordaleza não corrige na planta. Então, eu sempre brinco que quem tem no sítio, como eu uso isso desde sempre, calda bordaleza preparada como eu preparo, e uma vez no mês é o cúmulus, eu chamo de brincadeira a dupla Batman e Robin, quer dizer, se casa bem, o teu pomar vai estar sempre protegido. E olha, você colhe fruto e você não tem problema. Eu baseio por nós, eu estou falando da minha prática, nada mais. Sérgio, eu lá é uma chácara grande, com mangueiras, jaqueiras, outros tipos, caquis também, tem muito caqui também, tá?
tem caju também que não produz nada. Nesse caso, por ser, como disse o Fernando, você vai ajudar teu vizinho, você vai orientar ele, como é que eu posso numa jaqueira grande, numas mangueiras, que é aquelas mangas grandes, rosa, que Então, tem esse teu vizinho, teu vizinho, ele tem muitas árvores frutíferas para ele, ou plantou, virou as costas e foi Não, embora? acontece já. Ele vive disso? Não, nem vive, né? Já acontece acidente do primeiro, do outro, entendi. Porque aí ele foi, ela achava fazer de gado, ele foi loteando, eu peguei um lote de 1000 metros, ele ficou com uma área muito grande, já vendeu, já morreu, já passou pro outro. Agora, como diz, é meu lado. Então, se eu tenho uma amizade boa com esse vizinho que mudou lá, se eu for cuidar disso, o que vai acontecer? Futuramente eu vou comer uma jaca, vou ter uns caqui que era... Mas ele aceita isso, o vizinho aceita pulverizar? Às vezes tem cara que vai achar ruim. Não, pelo menos eu acredito que... Tem que conversar, porque não é todo mundo que aceita. No caso, como é que faz uma árvore? Então, a primeira coisa, quando a árvore está assim, largada, abandonada, você abandona. Para mim, abandono, certo? Nunca teve um manejo de poda, elas são extremamente grandes. Muito ainda. Então, ele tem que diminuir um pouco essas plantas de grande porte, entrar um pouco de sol dentro. Ele fez? Já fez alguma coisa, já ouvi. Ele fez? Fez, porque eu estou pulando. Ele abriu um pouquinho a planta e entrou um pouco de sol? Cortou muito, podou muito, Sérgio. É, uma história interessante. Mas ele não destruiu as plantas? Não. Não, então tá bom. Tem a jaca, tem uma jaca do lado da minha casa, daqui em você tem uma jaca enorme. Grande jaca. Era na tua casa? Do lado da minha casa. As mangueiras dele é manga bourbon, aquelas mangas grandes, tem manga de espada, quer dizer, tem de tudo que uma chácara tem. Quando uma árvore é grande, você está perguntando como ele vai pulverizar. Isso como é que eu vou fazer para ele pulverizar? Quem pulveriza árvore grande, quem é produtor de fruta e tem árvore de grande porte, eles têm as pulverizadoras com mangueira, com bico grande, que eles conseguem jogar o produto a 15, 20 metros de altura. Pulveriza de cima para baixo. Você não vai pegar uma máquina de 5 litros de costa e pegar uma jaca de 800 metros de altura. Não é. Bota numa mini vaca. Não, é a planta toda. Quando falar pulverizar uma planta frutífera, é pulverizar primeiro, presta atenção, pulverizar por baixo da folha. Todo mofo que está na fruta, ele se esconde embaixo da folha. Então não adianta pulverizar em cima da folha, legal, nota zero. Não tem efeito nenhum. É pulverizar embaixo das folhas da árvore, depois por cima da folha, troncos e galhos. É um trabalho bem feito. Senão a tua pulverização não tem sentido nenhum. Se ajuda agora, daqui 2, 3 anos, a gente aos poucos vai pegar. Então para a árvore de grande porte, a pessoa está preparada com uma máquina legalzinha, com uma boa pressão, um motor, uma mangueira ele consegue pulverizar. Deu para entender? Você acha que um cara com uma maquininha de 10 litros de mão, ele consegue pulverizar uma mangueira tamanho dessa sala? Não. Tudo no seu devido tamanho. E o equipamento junto. Se você tem 3 árvores de fruta pequena no teu quintal, uma maquininha de 5 litros de bomba resolve. Agora, se é um pomar maior, árvores de grande porte, o equipamento tem que ser de grande porte, cada um na sua.